Ô Camila, o agronegócio é hoje uma potência no Brasil e há muita discussão, né? Ah, ele faz o desmatamento. Não, ele não faz, ele é necessário. Se nós formos colocar a ótica do ESG, como é que você coloca o agronegócio nesse espaço todo? Olha, eu defendo primeiramente o pequeno produtor. Não é fácil, hoje em dia, você permanecer em pé com essas mudanças climáticas, primeiro de tudo. Você não tem nem a segurança de que sua lavoura vai dar certo. Quem produz comida para nós é o agro. Não podemos ser egoístas a ponto de achar que o agro é um vilão. Então, assim, eu irei defender o agro quando eu penso que é ele o nosso principal fornecedor de alimento. Ele seria responsável por acabar com a pobreza, com a miséria. O que acontece? O agro, ele precisa se atualizar. Inclusive, temos bons índices. Eu mesma, onde moro, vejo muita tecnologia chegando. Do lado da minha casa tem uma mini fazenda sustentável. E é um projeto da Embrapa. O que acontece lá? Então, eles estão estudando várias culturas, aonde você não precisa ter a predominância de uma única cultura. Você pode ter uma que compensa a outra, né? E quando a gente fala assim do nível também de florestas ou fazendas orgânicas, que as pessoas estão implantando florestas ao lado de grandes plantações. Então, o agro, ele não é vilão. Ele é o responsável por nos alimentar, primeiro de tudo. Então, o que precisa é ter um equilíbrio, né? Muito se fala hoje que o gado, né, ele é o responsável pelo um dos maiores poluentes, né, do mundo pela emissão de CO2. Ah, então se todo mundo virasse vegano, iria resolver? A gente sabe que não, porque as plantações também poluem e a gente precisa comer. Fato é que a gente precisa fazer uma gestão sustentável desses recursos, aonde aqueles 10% da riqueza ainda desperdiça muito da comida e aquela outra população lá embaixo não tem acesso a nem ao básico. Então, a gente precisa equalizar essa diferença social, mas não tem outro meio. A gente precisa do agro para viver e para se alimentar. Então, a gente só precisa sentar todo mundo numa mesma mesa. E a gente sabe que, por exemplo, o agro, ele tem tecnologias muito mais à frente do que o setor da construção civil, que está parado no tempo. Mas a gente precisa de casa para morar também. Então, às vezes o ser humano ele é um pouco egoísta, falando, ditando, né, de fora. Ai, o agro é vilão. Mas, gente, vamos parar, vamos olhar o básico. É ele que nos alimenta. A gente precisa estar todo mundo na mesma mesa para saber como que a gente pode ter uma gestão mais sustentável de recursos, de negócios. Além de tudo, a gente sabe que o pequeno produtor rural, ele precisa de incentivo para conseguir ficar no campo, senão ele vai embora. E quando ele vai embora, ele vem para a cidade, e aí ele lota nossos centros urbanos, e aí tudo fica na mão do grande. Esse é o problema. E produz menos, né? Claro. Produz muito menos, mas aí o grande ele produz cada vez mais, e é ali onde tem o impacto. Se você for visitar hoje uma fazenda, um sítio, por exemplo, de até 5 módulos de terra, você vai ver ele não polui nada. Ele consegue ter uma gestão extremamente sustentável. Agora, quando você tem escala, é que você tem um impacto. Mas a gente precisa ter escala para conseguir alimentar a nossa população. Senão, não temos outra saída. Você diria que essa necessidade de sentar-se à mesa está sendo prejudicada também pelo radicalismo político? Hoje, quem é a favor do agro é contra determinado. Eu não consigo ver dessa forma, só estou colocando. Sim. Ah, não, esse é do agro, mas ele destrói. O outro, não destrói. Enfim, essa polarização política pode estar prejudicando também essa Eu conscientização? acho que pode. O Brasil foi feito de muitos momentos, né? E às vezes, a cada 4 anos, né, que quando a gente tem uma mudança política, não é o tempo suficiente nem para você iniciar uma discussão de uma política. E aí, quando iniciou uma discussão, você já vem uma outra discussão. E aí, tudo aquilo ficou no passado. A gente tem perda de recurso, perda de tempo, e as coisas vão acontecendo do jeito que dá. Você vai empurrando do jeito que dá, ninguém veio aqui fiscalizar, então eu vou fazer dessa forma. Nós temos boas leis, nós temos todos os recursos necessários de todos os aspectos, recursos naturais de todos os aspectos. Então eu sempre pergunto, onde estaria o problema? Qual seria o problema do Brasil? Se nós temos recursos, temos gente, temos
boas tecnologias, sim, a nosso favor, aonde estaria o problema do Brasil? Porque nossa legislação também é muito boa. Tanto a legislação ambiental como outras legislações. Mas talvez a gente tenha falhas na fiscalização, por exemplo. Aonde você tem uma árvore sendo derrubada pelo pequeno produtor e ele tendo uma penalização, e eu sei porque participo de audiência pública, e aí colocam uma multa, aplicam uma multa para ele impagável. Agora, a gente tem grande parte da floresta amazônica sendo derrubada e nada acontece. Então, eu acredito que justiça, e a gente fala muito de justiça climática, justiça social, seria a palavra para a gente discutir na mesa. O que é justiça para todos os povos? Né? E, além de tudo, o Brasil é muito diferente de norte a sul. Então, ele tem aspectos ambientais totalmente diferentes. E eu diria que uma mesma legislação não se aplica a todo o Brasil. Então, nós precisamos olhar para ele de forma regional. Tá? A gente tem situações no Brasil, a gente pode até falar que a gente está desamparado por lei em alguns locais do Brasil, porque aquela legislação não se aplica. As áreas, por exemplo, marítimas, são totalmente diferentes de áreas cultiváveis e a legislação é a mesma. E quando você olha para incentivo de cidades inteligentes, que é o que mais a gente está falando, como que a gente pode conectar todas as pautas para ter uma cidade mais inteligente? A gente discute isso e a gente descobriu que as soluções caberiam numa caixa de sapato. A gente conseguiria resolver tudo isso hoje com tecnologia, telegestão, iluminação pública, inteligência artificial. Ok, nas cidades inteligentes. Agora, quando a gente tem um campo totalmente diferente, no norte, no sul, um planta açaí, que não precisa de chuva, o outro planta soja, precisa de muita chuva. E aí a gestão desses recursos também é diferente. Então, eu diria que, sim, temos problemas políticos. Não sento com o setor do agro porque ele está acabando. Se você falar com algumas tribos indígenas que temos ainda, você vai ver cenários muito diferentes. Nós temos um bom exemplo, que é a construção de ferrovias no Brasil. Esse assunto é um assunto parado e ele poderia ser a solução para grandes problemas. E aí, quando tem, por exemplo, um projeto como a Ferrogrão, você vai lá, senta com o pessoal que vai ter a sua propriedade interditada por uma ferrovia, mas uma ferrovia tem uma área de 10 metros, mais ou menos, de intervenção. Uma rodovia são mais de 50 metros. Perfeito. E esse pessoal que está lá, eles falam, grande parte, tudo bem. Eu sei que vai ser por uma boa causa para o Brasil e a gente aceita vocês nos colocarem no outro lugar. Só que aí, por um lado, a gente tem uma distorção. Quando a gente vai ver parte da mídia, ela fala que eles estão sendo arrancados de lá. E esse projeto parou. Um projeto maravilhoso, com bons números, ele parou novamente. E a gente tem vários problemas ao redor disso. Desde uma obra iniciada que não foi terminada, como também outros aspectos. As pessoas estão esperando, elas não investem porque elas não sabem o que vai acontecer. Então eu diria que tempo versus produtividade, que é o que a gente tem dentro da nossa empresa, por exemplo, a gente precisa de produtividade. No setor público não deveria ser diferente. Não deveria. A gente deveria ter métricas. E nós, como cidadãos, deveríamos cobrar essas métricas. O que você está fazendo pela minha cidade? Quando isso vai terminar? Quando a gente vê uma obra, você sabia que a gente tem o direito de ser ativamente exposto para aquela obra. A gente tem que saber o que vai acontecer, quando vai terminar, estudo de impacto de vizinhança. E às vezes a gente também não faz. Então não adianta só reclamar. Eu falo, a gente na condição de pessoa física mesmo, nós poderíamos ser mais ativos. Para que a gente chegue aí mais, presente, para que a gente acelere esse movimento.